Então vamos começar. Bueno, vamos a empezar. Olá, Hola, sejam todos bem-vindos a bienvenidos mais uma todos reunião a do una Grupo de sesión más del Estudos grupo de de Tumores estudios de Hereditários, tumores o hereditarios, MEGET. el Hoje é EGETS. sexta-feira, Hoy es dia el 17 de viernes, el outubro de 17 de octubre 2025. del año Estamos falando 2025. diretamente da cidade de Hablamos São Paulo desde la ciudad de São Paulo. e gostaria, antes de começar Bueno, a antes de nossa empezar reunião, esta de sesión, fazer os agradecimentos, quisiera primeiro hacer los para o agradecimientos. En nosso primer lugar, patrocinador, né, para que é o nuestro Gênesis, o Laboratório patrocinador, Gênesis, Laboratorio do Grupo Génesis, Fleury, del que grupo nos Fleury, apoia que para nos que nós apoya possamos, então, para que realizar podamos entonces essas llevar a cabo reuniões. estas Gostaria também de reuniones. agradecer a nossa También equipe, né, o agradezco a Jefferson, a nuestro Patrícia, pelo equipo, apoio Jefferson todo que nos Patricia, dá por para todo su a apoyo realização que nos também desta brindan reunião. para la Gostaria realización de de esta agradecer a nossa reunión. intérprete, a También Luíse a Campos. la Então, sempre intérprete Luis lembrá-los Campos, siempre a que a recordar nossa a reunião tem todos que tradução nuestra reunión simultânea cuenta do con traducción português para o simultánea del espanhol portugués e al do español espanhol y para o del português. español a E se alguém portugués. quiser Y deixar si algum alguien comentário, perguntas, quisiera é dejar un só comentario, acessar o nosso interrogante, chat, simplemente tá? Que a pueden gente aqui então hacerlo coloca en el vocês chat participando da y nossa ustedes podrían reunião. entonces E participar de esta hoje, sesión. então, Hoy nós teremos a presença de um convidado, contamos con la um amigo presencia de un nosso, invitado, que de un está sempre amigo que siempre nos apoiando aqui nos também, apoya también, em reuniões, que siempre é o está en doutor estas Rafael sesiones, que sería el Penfield doctor Prianese. Rafael O doutor Prianesi. Rafael, ele é El doctor pesquisador na Rafael área de es un genômica e investigador en el biologia campo de molecular, genómica y do biología grupo de molecular del genômica grupo de clínica genómica e clínica funcional y do CIP, que é o funcional del Centro CIPI, el Internacional de Centro Pesquisa do Internacional de Hospital AC Investigación Camargo del Cancer Hospital Center. Então, AC o doutor Camargo Rafael, Cancer ele tem Center. uma El vasta doctor Rafael experiência em cuenta biologia con una gran molecular, experiencia en genômica e biología estudo molecular dos genómica genes y que estudio de los levam genes à que predisposição, né, llevan a ao una câncer. Então, o Dr. predisposición a Rafael ele cáncer. tem uma O vasta sea que experiência el nesse doctor cuenta campo con e una gran atua experiencia en todos os este dias aí campo y actúa pesquisando todos los esses días genes. en E o investigación de Dr. estos genes. Rafael, ele vai então Doctor nos Rafael presentear aqui com entonces uma nos va a aula brindar con chamada esta de clase genética, que sería ancestralidade genética, e sobrevida em ancestralidad y câncer de mama supervivencia en triplo cáncer de negativo, que mama é um tema triple que interessa a negativo, todos que es un nós, tema porque que nos esse é o interesa a nosso dia a todos dia, né? porque Lidar este es com nuestro día a mulheres día, que são o sea, diagnosticadas com câncer lidiar de con esas mama, mujeres que né? Sendo que reciben el um dos diagnóstico de subtipos cáncer de do mama câncer y de uno de mama los é o que nós chamamos subtipos de de ese triplo cáncer sería negativo. este triple Bom, doutor negativo. Rafael, muito obrigado pela Doctor, sua muchas presença, sua gracias por su participação presencia, e, por su favor, seja muito participación y bem-vindo por aqui ao favor, GET, bienvenido tá? E al agora eu GETS. passo a Y palavra para ahora le você, por doy la favor, fique à palabra vontade. Muito al obrigado. doctor. Muchas gracias. Muito obrigado, eu que Muchas agradeço. É realmente gracias. uma honra ter esse espaço para falar Es un aqui honor nesse grupo tão tener este distinto e espacio tão para importante hablar para en este o grupo estudo tan dos tumores importante para el hereditários, né? estudio Não de só los no tumores Brasil, na hereditarios, no América solo Latina en como um Brasil, todo. sino que Então, en estou muito Latinoamérica feliz pelo en convite, pela general. oportunidade Muchas de poder gracias conversar por esta um pouco com invitación, por vocês esta sobre o trabalho que a gente oportunidad de vem hablar un poco desenvolvendo de ese aqui trabajo na que estamos Secamargo. desarrollando en Deixa eu só AC compartilhar Camargo. minha tela para Voy a receber compartir a pantalla. apresentação. Já estão conseguindo ver aqui? Nós Aquí estamos ya la vendo, tá? pueden Agora ver. sim, Sí, sí, la estamos vendo. vemos. Ok, então Muy bien. recebi o convite da Bueno, Silvana, fiquei muito feliz Silvana me para ha falar hecho esta sobre genética, invitación y voy a ancestralidade e hablar de sobrevida em câncer genética, de mama negativo, ancestralidad y porque ela já supervivencia en ficou cáncer sabendo de do mama estudo triple que a gente negativo vinha porque
conduzindo aqui, Conoce este que estudio, é ella, basicamente uma el que publicação que a estamos gente haciendo, está básicamente una nas vias publicación, finais ¿no? aqui de conseguir Estamos essa ahí a aprovação, punto de que é esse aprobarla para artigo publicación. Sería intitulado este artículo que BRCA1, tiene como Genes título da via de BRCA1, recombinação genes homóloga de la e vía de ancestralidade triple recombinación homóloga negativa, y ideias de risco ancestralidad triple germinativo e negativa, ideas de sobrevida numa riesgo coorte germinal brasileira. y Então, eu vou supervivencia falar um en un pouquinho cohorte sobre brasileño. esse Así estudo em que les específico. cuento un poco de este estudio específicamente. Então, só para fazer uma breve introdução, eu Bueno, vou como una tentar não me estender introducción, muito. trato de no O tardar câncer de mucho mama en esta triplo parte. negativo, El ele é cáncer de um mama dos triple negativo imunofenótipos, né, es uno de dos los cânceres de mama, inmunofenotipos de los sendo que cánceres de ele mama. recebe esse nome porque ele é Recibe este negativo para nombre os três porque es principais negativo para marcadores los usados tres na rotina principales clínica, marcadores que é o receptor de utilizados en estrógeno, o clínica, receptor de receptor de progesterona e o estrógeno, HER2, progesterona y ele HER2. corresponde em Y torno de 10 a corresponde a como 15% de 10 y todos os casos de 15% câncer de de mama. todos los casos de Ele é um cáncer de mama. subtipo Es un subtipo especial porque ele tem uma maior especial porque incidência tiene más incidencia tem uma grande frequência de y mulheres gran em idade frecuencia jovem en diagnosticadas com mujeres en tumor triplo edad negativo, joven e a diagnosticada con literatura triple mostra negativo, y também la que literatura existe también nos enseña uma que hay frequência una elevada também em frecuencia mulheres de alta también ascendência en mujeres africana, de ascendencia e africana. em termos da sua biologia, esse é Bueno, um tumor respecto que a ele su é biología, es un tumor mais que, agressivo em bueno, es más comparação aos outros agresivo en tipos de comparación tumores de con los mama, demás e o tipos de prognóstico tumores de muitas mama, vezes é con ruim. pronóstico muy Entretanto, malo. quando a gente fala Sin de embargo, cuando tratamento, a hablamos de gente ouve tratamiento, falar até do paradoxo do triplo escuchamos, negativo, que bueno, apesar de hablar de ser esa paradoja de triple biologia negativo, pese agressiva, a ele que es tem una uma boa biología resposta na agresiva, terapia tiene sistêmica una buena neoadjuvante, que respuesta a vem una sendo durante quimioterápica muitos anos o sistémica tratamento neoadyuvante. de Viene siendo escolha este para os tratamiento de pacientes que têm elección essa para esas pacientes possibilidade que tienen de esta tratamento com posibilidad, ¿no? De quimioterapia hacer un sistêmica tratamiento con neoadjuvante, que é aquela quimioterápica antes sistema da neoadyuvante, que es cirurgia. Então, se antes de la faz uma cirurgia cirugía. Se hace una menor. A cirugía, intenção é o que sea, más pequeña, esse y la tumor seja intención que reduzido ese ou até tumor se eliminado, né? reduzca o Então, a incluso se partir de elimine. 2019 O foi sea que a sendo partir usado del año também 2009 incorporado a también essa se quimioterapia incorporó a esta neoadjuvante os inibidores de quimioterapia checkpoint los imunológico, que tem no, inhibidores de checkpoint inmunológico proporcionado uma melhora significativa proporcionado, nas viene taxas de proporcionando una mejora sobrevida desses significativa pacientes. en las tasas de E também supervivencia de existe las uma outra pacientes, y classe de también hay otras medicamentos clases de bastante importante quando a gente medicamentos está muy falando de tumores importantes de cuando mama, hablamos de também tumores de de ovário, mama, mas también de nesse caso ovario, de pero hoje, en este especialmente caso não, de que são hoy os inibidores de PARP, específicamente de para mama, os casos que son onde los existe inhibidores a de PARP, mutação en los em casos BRCA1 donde e hay BRCA2, principalmente no mutaciones en cenário BRCA1 metastático. y 2, Eh, Em termos de principalmente en un predisposição contexto genética, o que a metastático. literatura mostra pelos Predisposición genética, estudos lo que hay en la que nós literatura, en participamos e também estudios de de que outros grupos do participamos y Brasil otros afora, grupos de é que Brasil, o también nos BRCA1 enseñan que é o el principal gene BRCA1 es el de principal predisposição gen ao de câncer de mama predisposición hereditário na al população cáncer de mama brasileira e hereditario en também la em algumas población outras brasileña y populações. también algunas E um otras estudo poblaciones. nosso, a gente Un conseguiu estudio reunir nuestro 130 casos de demostró, mulheres ¿no? brasileiras com Reuniendo triplo negativo 130 casos e de nós mujeres vemos que brasileñas cerca de triple negativo, 13% y un é a 13% de frequência de estas mutação mujeres germinativa em presentan una BRCA1, mutación no triplo germinal negativo en especificamente. BRCA1, en triple Mas negativo quando a gente está falando específicamente. em Pero análises cuando de hablamos painéis de análisis multigênicos, a de gente paneles vê que em mama multigénicos, existe observamos que en uma mama frequência maior hay de una casos que frecuencia podem más ter uma grande de casos explicação que pueden tener esta germinativa para explicación tumorigênica, germinal né? Então, não só para a su BRCA1, tumorigenes. existem O sea, outros no solo genes que predispõem BRCA1, ao sino que risco hay otros genes ao que desenvolvimento de predisponen câncer de al mama. riesgo de E tem desarrollar estudos cáncer de mama. aqui do AC Y hay Camargo estudios mostrando que de esse número AC pode ser em Camargo torno de que nos demuestra que 30% esta dos cifra casos. puede alcanzar un Então, 30% de falando los um pouquinho casos. sobre a via de Hablando un recombinação poco de la homóloga, vía de ela é a recombinación principal homóloga, via es la biológica principal vía usada biológica para utilizada o reparo de quebras de para la fibra dupla, né? reparación de Como roturas exemplificado aqui nessa figura. de hebra Deixa eu ver se eu consigo doble. colocar o apontador aqui. Nessa figura, a quebra de fita Aquí, dupla é quando ocorre aquí esto es a, cuando a lesão ocurre nas una duas fitas, lesión né, en do las dos DNA. hebras del Essa ADN. lesão ela é muito Esta lesión ameaçadora para a célula, es muy porque a amenazante a partir esta de uma lesão célula desse porque tipo desde una pode lesión de haver este tipo sí uma puede perpetuação dos haber una erros que podem levar perpetuación a de los a errores morte y eso celular também, puede llevar ou a caso muerte celular essa mutação seja o esta perpetuada a mutación processos cuando tumorigênicos. Então,
se o principal mecanismo perpetua em dessa uso processos de para reparo tumorigenesis. dessas Entonces, quebras de fita dupla é a via de recombinação se homóloga, hace que con la vía envolve de detectar essa recombinación lesão, homóloga, fazer uma se ressecção detecta dessas pontas esa para lesión, se hace depois una usar resección a de estas fita puntas homóloga, para por isso utilizar recombinação la homóloga, hebra homóloga, para por eso es recombinación homóloga, verificar de uma forma para bastante observar fidedigna de qual una era a manera sequência muy original e fidedigna fazer esse cuál era reparo la dessa secuencia fita sem original que y hacer esa nenhum erro seja reparación sin perpetuado que durante o ciclo ningún de divisão error se celular. perpetúe E en los para que ciclos de essa división via celular. seja Y para que esta vía eficiente em pueda ser realizar o reparo reparo do DNA, en são esa reparación de necessárias ADN, se muitas requieren proteínas que muchas são recrutadas proteínas que tanto se reclutan nas etapas de tanto en las detecção etapas de quanto de detección mediação, como de da função mediación y también en efetora, né, función do reparo efectiva em si. de E o la reparación en BRCA1 sí misma. Y é o el gene que ele BRCA1 es desempenha el uma função gen central em que todos esses desempeña un rol processos central en e foi todos um dos estos primeiros a procesos y serem ha sido uno de descritos los primeros como gene de que se predisposição describieron de como risco un gen de a predisposición câncer de riesgo a hereditário, cáncer né? Então, hereditario, ¿no? começou-se O sea, muito a se entender a via a se partir desse gene, se mas hoje a empezó a gente sabe que comprender existem esta vía desde vários este outros gen, genes, pero várias outras ahora ya proteínas conocemos que otras são proteínas, extremamente otros relevantes genes para a que son função muy dessa relevantes via para esta biológica de función reparo de DNA. biológica de reparación de ADN. Nós também sabemos que quando También essa via está conocemos que deficiente, ela pode cuando estar esta associada vía a está deficiente, assinaturas se asocia mutacionais también a específicas, né, firmas que são aquelas mutacionales cicatrizes específicas, o genômicas. sea, Então, por cicatrices exemplo, genómicas, o tumores sea, que são desenvolvidos em tumores que se mulheres desarrollan en com mutação mujeres germinativa em BRCA1, eles con podem mutación apresentar a germinal en assinatura 3, BRCA1 por exemplo, puede que presentar chamam la que são 3, por padrões ejemplo, que específicos son de mutações estándar dispersas específicos de no mutaciones genoma como um todo. en el E genoma de una o manera mais general que importante están ahí disso é que presentes y essas lo más assinaturas, importante essas cicatrizes de eso es que esas cicatrices, genômicas que estas o tumor firmas apresenta, genómicas que presenta el pode tumor estar associada à pueden resposta a asociarse a la determinados respuesta a tratamentos, por determinados exemplo, agentes tratamientos, que como por induzem dano ao ejemplo DNA e até agentes mesmo que os inducen un inibidores de daño al PARP. ADN, incluso a Então, inhibidores de inicialmente PARP. descrita Inicialmente, associada às mutações se germinativas em describe BRCA1, hoje a gente asociada sabe que a las existem outros mutaciones en mecanismos que BRCA1. também estão Hoy associados hay otros ao mecanismos, como desenvolvimento conocemos, que dessas se assinaturas mutacionais asocian a específicas, estas como, por firmas exemplo, mutacionales específicas, como por ejemplo hipermetilação de promotores de genes hipermetilación de relacionados à via, promotores de como o genes próprio relacionados BRCA1, a la vía, como el mismo outros genes também da BRCA1. via, né, como a gente viu, Otros existem genes de várias la vía proteínas que también fazem hay parte muchas proteínas que dessa forman maquinaria parte de reparo do DNA, de e estas mais herramientas de recentemente reparación tem de se ADN y discutido também recién que, se de viene acordo debatiendo com también que de a acuerdo ancestralidade, a né, la mulheres ancestralidad, afro-americanas, por mujeres exemplo, elas têm afroamericanas, por uma ejemplo, maior frequência de tienen eventos más frecuencia epigenéticos em de relação eventos às mulheres epigenéticos en de relación ascendência a mujeres de caucasiana ou ascendencia brancas que caucasiana o têm uma blancas maior que contribuição de tienen eventos una germinativos. contribución más grande de Então, a eventos gente germinales, conhecer o sea, o background conocer el de background de ancestralidade pode ancestralidad nos dar dicas a entender melhor puede qual é o mecanismo que orientarnos para que estaria comprendamos levando mejor a de uma cuál sería el deficiência de mecanismo que recombinação llevaría homóloga a esta e deficiencia assim de entender recombinación melhor a homóloga biologia y de desses esta manera tumores. comprender mejor la biología de estos Então, falando um tumores. pouquinho sobre Entonces, inibidores de hablando un PARP, poco de inhibidores de que é PARP, uma droga que bastante es interessante una droga nesse muy sentido interesante en ese de sentido, perda ¿no? da função da De recombinação pérdida de homóloga, función de la ele recombinación baseia-se no homóloga, seguinte se racional. basa en A quimioterapia, siguiente como a terapia razonamiento. La sistêmica, com quimioterapia via de regra, ela sistémica vai en general causar danos ao DNA. causa daños Quando esse al dano ADN. Cuando é uma este quebra daño, de fita que simples, ou es seja, una ruptura de só uma hebra das fitas, simple, a solo proteína PARP ela una é de ellas, la capaz de proteína fazer o PARP, reparo tiene la desse capacidad de dano hacer la e a célula reparación ainda de este assim daño y la é viável. célula aún Em así células es onde viable. ocorre En a inibição do células PARP donde hay la e por algum motivo a inhibición de PARP PARP o por está algún disfuncional, motivo hay o una dano ao disfunción de DNA PARP, ele é este daño al convertido ADN se em uma quebra convierte de dupla en fita una durante rotura a de replicação celular. doble E hebra essa quebra de durante la dupla fita, replicación ela celular. tem que ser Y esta reparada rotura debe de acordo com o mecanismo repararse de de acuerdo recombinação con el homóloga mecanismo mediado de principalmente recombinación BRCA1 e homóloga BRCA2.
E aí a mediado célula tumoral muchas continua veces viável. en BRCA1 y Mas o 2 y la racional da célula sigue letalidade viable, sintética pero que se diz la é que a letalidad partir do momento sintética que você dice trata que uma célula que desde el é momento en el que deficiente para tratamos una BRCA1 e célula 2, deficiente para BRCA1 y com um 2, inibidor con também un da PARP inhibidor e a también de PARP quimioterapia, y você induz um dano quimioterapia, que se não é induce un reparável daño que e a no se célula puede então reparar. não Y é mais entonces la viável célula e o ya no tumor es é eliminado. viable y el Isso tumor se elimina. um racional que vem sendo explorado, Este começou es com un BRCA1 e razonamiento 2, que mas se existem está explorando, se empezó con estudos BRCA1 y clínicos que 2, estão pero hay investigando se estudios clínicos outros que vienen genes também investigando que si otros podem genes ser también pacientes pueden com mutações beneficiarse, germinativas, por pacientes exemplo, em con outros genes mutaciones da germinales en recombinação homóloga, por otros exemplo, genes ATM, de la vía de HADCC6, recombinación homóloga como eles podem ATN, por ejemplo, também ser pueden beneficiados por también esse beneficiarse racional de tratamento por com os inibidores de este PARP. tipo de Então, tratamiento con o inhibidores nosso de PARP. objetivo nesse Así que nuestro trabalho foi objetivo contribuir um en este pouco com estudio essa fue caracterização, contribuir un sabe? É poco para investigar esta essas variantes caracterización, germinativas investigar através de estas painéis variantes multigênicos, germinales por medio de especificamente nos paneles pacientes triplo multigénicos, o negativos, sobre que é onde a todo en gente las observa pacientes triple bastante negativo, desenvolvimento da via donde de hay recombinação mucho homóloga, compromiso e de la vía explorar de essas recombinación associações homóloga y dessas explorar estas variantes germinativas asociaciones de estas com as variantes variáveis germinales con clínico-demográficas las e variables ancestralidade, para clínico-demográficas prover, y né, ancestralidad informações que para facilitem o proporcionar entendimento dessa información que nos facilita hereditariedade la desses tumores comprensión de esta e também hereditariedad de contribuindo los para tumores melhorar y o contribuyendo a aconselhamento una genético e as mejora de la estratégias de asesoría genética y tratamento estrategias de personalizadas. tratamiento E como a gente fez personalizadas. isso? Então, ¿Y nós cómo lo fizemos um hicimos? levantamento Hicimos un bastante amplo de todas estudio as pacientes que a gente amplio, conseguiu ¿no? identificar, porque no Recabamos Camargo, informaciones de todas las eh, pacientes que com câncer de mama triplo identificamos negativo, que a en gente teve Camargo acesso de paciente triple ao negativo teste al que genético, seja tuvimos feito acceso a la no prueba laboratório genética, de sea diagnóstico hecha en genômico ou un dentro de laboratorio de projetos de diagnóstico pesquisa genómico, do grupo, proyectos de investigación de nuestro grupo, sempre com termo de consentimento siempre dado, aprovação con do ese comitê de término de ética, e consentimiento, para aquelas que aprobación não tinham del teste comité ali de ética y a bonitinho los que a de las que no sangue ou tenían saliva de material de examen, biobanco, prueba, a ¿no? gente também conduziu os Sino testes que sangre y genéticos saliva de e fez o biobanco levantamento también desses dados em conducimos a prontuário pruebas eletrônico. genéticas y Então, o teste hicimos un genético foi, registro como foi uma electrónico de estos amostra de datos. ¿Cómo ha sido conveniência, una digamos muestra assim, de né? A gente conveniencia, por así decirlo, ¿no? fez esse O sea, compilado de várias se pacientes, recopiló distintas pacientes, tiveram diferentes hubo testes multigênicos distintas aplicados, pruebas desde multigénicas testes menores, aplicadas, com desde 26 más genes, pequeños até con 26 127 genes genes, hasta e a maioria 127. foi feita aqui Y su internamente, mayoría se ha hecho ou no laboratório internamente aqui no CIF o ou en no laboratorio departamento aquí en el de centro diagnóstico o en el genômico, departamento e de diagnóstico en nesses, genómica. entre todos esses Entre painéis aqui, esses todos 15 genes foram cobertos estos inteiros. paneles, Então, estos BRCA, pelo 15 menos BRCA1, BRCA2, estaban, por lo ATM, que menos são os BRCA1, principais, e 2, alguns genes ATM, que também son los de mismatch principales, repair, ¿no? estavam cobertos em todas as Estos amostras. estaban A abarcados en todas classificação las seguiu muestras. os La guidelines clasificación ha seguido los da CMG, guidelines mas também de incorporou ACMG, as classificações también do ClinVar, incorporó las quando pertinente, especificaciones de e nós ClinVars, reportamos si era el as caso, variantes y germinativas reportamos las patogênicas, né, variantes as GPV2, germinales germline patogénicas, pathogenic variant, esta de germinal em pathogenic todos os genes variants, que nós de todos los encontramos, não genes, apenas los que em encontramos, grupos no selecionados. solo en grupos Já para as seleccionados. variantes de Ya para significado las incerto, variantes nós de focamos por genes significado que a incierto, nos literatura demonstra enfocamos en mais genes los relevância, que que são esses la 21. literatura demuestra que son los más relevantes, estos 21. Em relação à etnia e ancestralidade, Respecto a la nós etnia y fizemos o ancestralidad, levantamento em prontuário eletrônico da se ha hecho una recopilación etnia en un autodeclarada, né, registro sendo essas 4 electrónico classes, de la mas também etnia fizemos para autodeclarada parte y también dos casos para parte de um los microarray do casos Thermo Fisher chamado Precision un Medicine Precision Diversity Medicine Array, Diversity PMDA, Array, un que permitiu a PMDA, gente que nos caracterizar a permitió caracterizar la ancestralidade molecular ancestralidad desses pacientes de molecular acordo com de dichos as classes pacientes africanas, de asiática, acuerdo a las europeia, clases nativo-americana africana, asiática, e europea, miscigenada, latinoamericana e y para essa análise miscigenada. nós Y para este consideramos análisis consideramos como entonces ancestralidade como predominante ancestralidad 50%, predominante un 50%, significando-se mais de significando-se 50% más de un dos 50% marcadores
identificados los marcadores apontavam para uma identificados determinada apontaban hacia una ancestralidade, o determinada paciente era ancestralidad, classificado como la tal. Por paciente se exemplo, clasificaba como tal. 51% Por como ejemplo, africana, paciente 51 classificada como como africana africana e assim por se diante. clasificaba como africana y E para os así casos sucesivamente. Y miscigenados para é los quando casos nenhuma das miscigenados, cuando ancestralidades atingiu 50%. no había Vamos lá, ancestralidades que estatística. se Esses foram os alcanzaban un métodos e a 50%. gente fez uma análise de Estos fueron los sobrevida, métodos y un análisis de considerando um supervivencia segmento de 3 hicimos anos para considerando un sobrevida livre seguimiento de de 3 progressão, años de porque esse é o supervivencia en intervalo un onde a nivel de maior parte dos progresión, pacientes que porque ese es progridem vão ter algum es un efeito, algum intervalo en el que evento las de progressão pacientes de que doença van a e presentar un a evento sobrevida de global em 5 progresión de anos, que é o enfermedad y la intervalo supervivencia clássico global de da 5 años, que es literatura. el intervalo clásico de la literatura. Então, nós conseguimos reunir Bueno, así que 320 pudimos pacientes com diagnóstico de recabar tumor de mama 320 triplo pacientes negativo. con diagnóstico de Esse, tumor até de mama onde a triple gente negativo. levantou na literatura, é a En la maior casuística literatura de pacientes pudimos identificar diagnósticos no que Brasil, este reportado es na el más literatura. grande Existem outras estudio maiores de de mama como um todo, pacientes mas especificamente de triplo este negativo, tipo, no esse é o maior específicamente triple estudo. negativo, es el estudio más É, grande. tivemos uma média de Un idade, só para promedio de caracterizar, edad nessa como nossa para coorte, de caracterizar nuestro cohorte 45,7 de anos de idade ao diagnóstico. 45,7 años A de maior parte edad de foram diagnóstico. autodeclaradas brancas, La mayor estadio parte 2, se e autodeclaró receberam blanca, tratamento com quimioterapia etapa 2 y neoadjuvante. quimioterapia neoadjuvante como Então, entrando tratamiento. na classificação Ahora, en germinativa, la né, na avaliação clasificación das variantes germinal, en germinativas la patogênicas, evaluación de nós las vimos que variantes 29% das patogénicas, un pacientes eram 29% de las portadoras pacientes eran de variantes portadoras germinativas de variantes patogênicas em germinales algum desses patogénicas 18 en genes alguno de esos e, como 18 genes. esperávamos, Y como BRCA1 se esperaba, é de longe o gene mais BRCA1 relevante es el nesse más sentido. relevante en ese sentido. Ele é muito forte Es na muy fuerte predisposição en la e no predisposición, ¿no? desenvolvimento, En né, el dos tumores de desarrollo mama de triplo los negativo, tumores de mama mas triple também tivemos negativo, pero BRCA2 también e hubo alguns outros BRCA2 genes y que não são algunos muito que no descritos son na muy literatura, mas que são presentes en la associados literatura, en ao descripciones, pero se mecanismo asocian a de mecanismos reparo dos también eventos de de DNA de reparación de recombinação homóloga. ADN, de recombinación E também homóloga. alguns Y genes también algunos em menor genes frequência que não con são una associados a frecuencia esse menor mecanismo. que Então, no se nós asocian a focamos este nossas mecanismo. análises Nos enfocamos en nos los genes análisis relacionados en los a essa genes via. relacionados a esta vía. Também tivemos poucos casos También que hubo tiveram duas pocos mutações, um caso casos que de teve dos mutação em mutaciones. BRCA2 e em Por FUNC-A, ejemplo, había um un caso que en teve FUNC-A y mutação BRCA2, concomitante nesses dois genes, mutación concomitante NTHL en e estos no dos, TYP1H, e uma paciente que teve duas mutações NTHL em y PALB2. también y dos en Mas a gente PALB2, vai dos mutaciones evoluindo a partir distintas, una desses dados. paciente también que Então, presentó como este caso. BRCA1 e 2 são os Como principais, nós BRCA2 mapeamos onde estavam essas y unos variantes, son e los apesar de a gente principales, ter hicimos un mapeo de uma dónde maior estaban las frequência de uma variantes y variante pese a fundadora em que BRCA1, que había foi más frecuencia de detectada em una 13 variante fundadora en pacientes, a BRCA1 gente en vê 13 que, como pacientes, esperado de como genes esperado, supressores de tumorais, as genes mutações supresores estão tumorales, las espalhadas, mutaciones están dispersas, né, ahí em toda a dispersas sequência en do toda gene, la da proteína, né? secuencia Então, de la quando a proteína. gente está falando O em sea, cuando hablamos sequenciamento de nosotros gene de supressor secuenciación de tumoral, genes de é supresión importante que tumoral, nós es importante façamos o que sequenciamento da hagamos esta sequência inteira, porque secuenciación de não, toda la diferentemente de secuencia. oncogenes, não A existem regiões distinción de hotspots, que oncogénesis, mutações no são hay dispersas regiones em toda a sequência. hotspots. Las mutaciones Essa é uma están outra ahí figura por para toda ajudar a la gente a secuencia. visualizar os Esta dados. Com imagen también BRCA1, nos ayuda a a maior ver los parte datos foram mutações BRCA1, que a gente chama mayor de parte truncate, né, que mutaciones são mutações que truncates, o levam sea, ao que llevan parada prematura a una da parada proteína, então ela é uma proteína temprana desfuncional. de la proteína, es disfuncional la proteína. BRCA2 Entonces, como segundo e BRCA2, outros genes segundo y mais otros dispersos. genes Para ahí efeito de comparação, a de una maior manera parte menos presente. Para un efecto de dos genes comparación, la mayor aqui parte de los genes, nessa barrinha mais aquí marronzinha, en você vê o esta grupo dos barra pacientes aquí marrón, portadores de grupo de variantes pacientes germinativos em portadores outros de genes não variantes relacionados à germinales via en de otros recombinação genes no homóloga, relacionados a la foram vía de os genes do recombinación homóloga, TY1H em fueron heterozigose. E a el literatura mostra que, sí, até YH en por heterocigosis. Y la literatura nos enseña os que guidelines da por los ClinGen, guidelines que de o CleanGen, papel dessas que el rol variantes em de estas aumentar o variantes risco en é muito aumentar el contraditório, riesgo até es una muito fraco. Então, contradicción y para bueno, evitar no es qualquer robusta. viés
esta das nossas determinación. Para análises, nós evitar focamos sesgos en apenas los em 4 análisis, nos grupos. enfocamos solo en 4 Eh, grupos. os portadores de Los variantes em portadores de BRCA1, variantes en BRCA2, BRCA1, outros 2, genes, otros e genes, agora nesses outros genes, y en estos otros genes FUNC-I e FUNC-A FUNC-I e y FUNC-A FUNC-CD2, que y são genes também que a literatura FUNC-CD2, mostra que también tem genes que nos enseña pouquíssima la evidência literatura de que hay aumento de poquísima risco, evidencia de nós un aumento de decidimos por riesgo, excluí-los dessas decidimos análises, por mas incluímos os outros sacarlos, ¿no? genes Retiramos el e os que não análisis tinham nenhuma y los variante que no germinativa presentaban patogênica. Então, ninguna esses foram os variante grupos, germinal todas as patogénica. comparações Esos fueron los subsequentes que nós grupos. fizemos Las foram considerando comparaciones esses grupos. subsiguientes que hicimos fueron considerando estos Então, em grupos. relação às Así que, variáveis clínicas, nós vemos respecto a que las variables BRCA1 clínicas, tem uma associação BRCA1 muito tiene una forte com o asociación muy diagnóstico fuerte precoce, então con el mulheres diagnóstico mais, o temprano, o sea diagnóstico em que idade mais mujeres jovem, con e também vimos uma diagnóstico en associação edad com más o joven y diagnóstico de también una tumores asociación con diagnóstico de bilaterais tumores nas mulheres bilaterales en portadoras las de mujeres variante portadoras germinativa de variantes patogênica em germinales BRCA1. patogénicas en BRCA1. Então, talvez aqui fique um pouco mais Aquí claro, quizás os quede un poco pacientes más BRCA1 claro, têm uma pacientes proporção muito maior BRCA1 tienen de una mulheres proporción diagnosticadas mucho más antes grande de dos mujeres 40 anos, se diagnosticadas comparado aos antes de outros los grupos, 40 años en mostrando comparación con otros novamente grupos, lo o que nos papel enseña muito nuevamente relevante este do rol tan BRCA1 importante nesses del tumores. BRCA1 en estos tumores. E nós também fizemos uma Y avaliação das también variantes de significado hicimos incerto. una evaluación Então, de las para essa variantes de avaliação, nós significado incierto. Para conseguimos esta realizar em evaluación pudimos 315 realizar en pacientes. 315 Também pacientes. identificamos em torno También de identificamos como un 28,6% de casos que 28,6%, tinham ¿no?, de variantes de casos significado que incerto, sí sendo tenían casos 8,8% de BUS, em casos que un também tinham uma variante 8,8% de casos que también germinativa presentaban una patogênica, variante então germinal concomitante com patogénica, o sea, a patogênica concomitante tinha uma con la de significado patogénica incerto, también una e BUS. Y un 19,7% em casos que eram esporádicos, ou 19,7% en seja, casos negativos para esporádicos, o variantes sea, germinativas negativos patogênicas. para variantes E um dado germinales interessante patogénicas. é Y un que dato 11% interesante, un dessas BUS 11% eram de em estas genes BUS de eran HRR, en então genes que de estão sinalizados aqui em HRR, aquí negrito. lo que están destacados en negrita. E aí a gente resolveu investigar um Y pouquinho bueno, mais essas fuimos a variantes de investigar un poco significado más incerto, né? Porque estas BUS, nós sabemos que elas são porque um ya desafio sabemos muito que importante na son un prática reto muy clínica de importante en quem la está práctica atendendo o clínica paciente, recebe de um los laudo que com están variante de ahí significado atendiendo incerto, a la é paciente. um dado Recibir la bastante complicado. paciente así, ¿no?, Então, con BUS nós es algo tentamos complicado. comparar Así que essa tratamos de comparar variante esta contra a variante frequência en comparación delas con em la bancos frecuencia, su populacionais. Então, frecuencia en as análises bases de datos clássicas nós fazemos poblacionales, análisis com bancos clásicos, europeus, por hicimos con las exemplo, o bases Gnomeds, europeas, por que é ejemplo, composto GNOMEDS, que principalmente se de compone sobre mulheres todo e de de indivíduos mujeres, caucasianos, mas a gente individuos também blancos, resolveu fazer caucasianos, y com también lo populações hicimos brasileiras, né? E con para isso a poblaciones gente usou dois brasileñas. Y bancos de para ello dados que têm utilizamos dos bases de dados datos de que sequenciamento de presentan datos genoma, de né? O secuenciación Abraom, de mulheres genómica y brasileiras, la indivíduos BRAON de mujeres brasileiros, né? brasileñas, Não só individuos mulheres, brasileños, no solo mujeres, ¿no?, que são nonagenários, que, né? Que têm que uma son, expectativa de hay vida, una esperanza de que vida atingiram uma idade que bastante alcanzaron una avançada, edad então espera-se avanzada que de sejam 90 años, o sea, se banco de espera pessoas que saudáveis. sea bases de datos de E personas mais saludables. recentemente, com a Y publicação recién também dos una genomas publicación DNAs do Brasil, né? de genomas y Nós ADN de Brasil, comparamos com esse banco de comparamos dados, con esta que base também de dispõe datos de, que también de análise de sequenciamento de dispone de genoma. análisis de E o que nós secuenciación pudemos genómica, y observar é lo que que essas pudimos variantes estavam em observar es frequência que estas alélica variantes estaban en frecuencia populacional muito alélica maior poblacional mucho más nesses grande bancos. en E estas para bases. revisando essas Así que, variantes de significado incerto, revisando nós estas conseguimos BUS, reclassificar pudimos três dessas variantes reclasificar como, tres de em estas vez de variantes significado incerto, como, para benignas. Então, en contribuindo um lugar de pouco ser nessa BUS, para classificação dessas benigno. O variantes sea, e aportamos un mostrando poco, também hicimos que é una importante que a contribución en gente la tenha clasificación de estas bancos BUS. de Y es dados importante que ajustados para as tengamos populações que bases estão de sendo datos investigadas, adaptadas porque a quando las a gente poblaciones pensa nesses investigadas, porque bancos de cuando dados pensamos en estas populacionais bases públicos que a poblacionales de gente datos tem públicos que hoje tenemos para hoy análises genômicas, a para maior parte análisis vão ser de genómicos, indivíduos la gran parte caucasianos e não será de individuos necessariamente isso vai estar caucasianos y no refletindo necesariamente eso se a va a riqueza reflejar ou o componente en ese germinativo de uma componente população germinal de una diferente, población distinta, ¿no? como é o caso da brasileira, que é Como es el bastante caso de la miscigenada. brasileña, que
presenta uma grande Então, miscigenação. partindo então agora para a Ou seja, parte da agora ancestralidade, né, vamos a ver o da tema da etnia, ancestralidade nós e etnia. fizemos a análise do marker Podemos aí em fazer uma 248 análise em pacientes, e para 248 nossa pacientes surpresa, de e, certa para nossa forma, surpresa, a de uma maior determinada parte maneira, foi grande parte, classificada a como maior parte se europeia, então classificou como o que limitou europeia. um pouco as nossas Isso análises limitou um pouco nossas subsequentes, análises mas subsequentes. e a gente vê que não é E exatamente observamos que refletido na não se etnia refleja autodeclarada, né? Isso já exatamente é um em la dado que a etnia literatura autodeclarada. discute, Já é que um dado que se como a debate na pessoa se literatura. Como autodeclara a em persona se relação autodeclara com à minha relação etnia, não a sua necessariamente etnia, não reflete necessariamente vai na reflejar-se ancestralidade em molecular. sua ancestralidade Então, de molecular. certa forma, isso foi De uma refletido nos determinada nossos maneira, dados, isso mas surgiu de também forma em nossos bastante dados interessante, a e de gente uma maneira muito observa que mesmo interessante observamos que, eh, aunque entre os se europeus tinha uma alta taxa de consideramos este contribuição ali grupo entre 1 a europeu, havia 49% uma da grande taxa de ancestralidade contribuição de africana e mais ancestralidade ainda da africana nativa e aún americana. mais de Então, um dado que, nativo-americana. Ou de seja, certa forma, é um reflete dado que refleja de essa uma determinada maneira miscigenação esta que já é bem miscigenação reportada da que população já brasileira. é muito reportada da população Então, aqui brasileira. uma representação desses Aqui uma dados, aqui representação destes agrupados dados, nessa barra mais aqui agrupados vermelha, mais em esta cor-de-rosa, são secção os aqui de pacientes color BRCA1, rosa, os pacientes BRCA2, BRCA1, aqui os dois, outros HRR, os los outros gêneros e demás os esporádicos. HRR, heterogêneos e Então, a gente não esporádicos. vê Ou um seja, padrão que não diferente entre os vemos um grupos, estándar né? Não distinto existe entre os uma maior grupos. Não há frequência mais de frequência eventos de germinativos de eventos acordo com a germinales de ancestralidade acuerdo a na la nossa investigação, ancestralidad, aquí de acuerdo a apesar de nuestra existir investigación, uma boa pese a que correlação hay entre una a buena correlación ancestralidade entre la ancestralidad autodeclarada e a autodeclarada ancestralidade molecular, y principalmente aqui la para ancestralidad a molecular, população sobre de todo para esta asiáticos, né, que población de entre os amarelos asiáticos, ¿no? Entre representa los ancestralidade amarillos se molecular presenta una ancestralidad asiática. Essa molecular relação não é tão asiática y esta clara quando a relación no gente está tan fala de clara pardos cuando e ya pretos, hablamos de personas mas morenas y negras. eh, ajuda a gente identificar um Pero pouco nos essa ayuda a miscigenação identificar que un poco esta existe na população miscigenación que hay brasileira. en la población brasileña. Então, analisando Bueno, sobrevida, a primeira análise que analizando nós la fizemos foi supervivencia, el como primer foi o desfecho análisis que dessas hicimos fue el mulheres, desenlace de estas considerando o mujeres status germinativo. considerando E o que a su gente estado conseguiu observar germinal. é que a Consideramos sobrevida livre de entonces, progressão foi vimos que superior la para os pacientes, supervivencia de progresión fue principalmente superior BRCA1 para pacientes e BRCA1 portadoras de y mutações em portadoras outros de genes da mutaciones via. en otros genes de esta Eh, vía. Isso também é mostrado quando a gente Eso también se agrupa, né, enseña cuando essas agrupamos pacientes estas pacientes portadoras de que son variantes portadoras de na via variantes HRR en contra as vía selvagens, né, as HRR non-carriers. en comparación con las no E carriers. mais interessante que em Interesante sobrevida también global, em 5 anos, esse dado en não supervivencia foi tão global en conclusivo 5 años, assim, só este quando a gente dato no ha sido agrupa conclusivo, todas em solo uma cuando mesma categoria. agrupamos todas en una misma categoría. Já a sobrevida, considerando Ya a la supervivencia, ancestralidade, um dado considerando la que para a gente ancestralidad, foi ese es bastante un dato interessante, que fue muy é que interesante. as pacientes com Las ancestralidade pacientes con africana ancestralidad tiveram tanto africana sobrevida livre de progressão quanto sobrevida han tenido supervivencia global libre de progresión y pior do que supervivencia as global pacientes com peor ancestralidade que europeia. las Infelizmente, pacientes a con gente não conseguiu ancestralidad europea. comparar muito Desafortunadamente, no pudimos outros grupos por comparar conta con otros grupos do, do tamanho a amostral, causa né? A del gente teve poucas tamaño de la pacientes que foram muestra, no pocas classificadas com pacientes ancestralidade diferente clasificadas da con europeia, ancestralidad distinta a la mas é um dado europea. que Pero este es un dato nos motiva a que investigar nos melhor motiva a essas mulheres. investigar Então, mejor estas pode mujeres. ser que exista ali alguma Puede coisa na ser que biologia dos haya tumores algo en la triple-negativos em mulheres biología com de los tumores ancestralidade triple africana negativos en mujeres que con ancestralidad represente algum africana que desafio no represente algún tratamento, em reto alguma en el etapa, tratamiento, ou, en ou, alguna ou mesmo na etapa própria biologia o desses incluso tumores en la que biología de estos indica uma tumores, ¿no? biologia um Que pouco nos mais indica una agressiva, então biología un poco más culminando agresiva, nessas piores taxas de que sobrevida para causa as mulheres com tasas de ancestralidade supervivencia peores para molecular esas mujeres africana con e também ancestralidad molecular africana y etnia también autodeclarada etnia como pretas e autodeclarada pardas. como negra. Então,
como conclusões desse trabalho, Como a gente vê conclusiones que de ese estudio, esses testes de vemos que NGS multigênio, eles estas são pruebas de críticos, né, para a gente identificar NGS essas variantes multigen de son triplo críticos negativo. A gente en la mostra que quase identificación de 30% las dos variantes casos triple vão ter alguma negativo. variante. Casi un E 30% de notadamente los o casos sí van BRCA1 a presentar é o variantes y principal gene que notadamente deve ser BRCA1 investigado, es el mas principal também não gen que esquecer que se debe existem outros investigar, genes da aunque via no se de puede olvidar que hay otros recombinação genes de la homóloga vía de que são recombinación importantes homóloga que son em importantes conferir um maior risco ao en desenvolvimento de proporcionar formas más hereditárias riesgo do triplo en el negativo. desarrollo de Isso formas é importante hereditarias a porque triple evita negativo. Eso es o importante potencial de porque expandir hay o una número de pacientes que potencialidad de são ampliar elegíveis ao el número tratamento, de principalmente com os pacientes inibidores de que PARP, se pueden que podem elegir para vir a se tratamientos con beneficiar inhibidores de PARP y pueden dessa estratégia de beneficiarse de una tratamento mais estrategia de ajustada, tratamiento más baseado no ajustada teste en genético. base a una prueba genética. Nossos dados eles mostram, né, Nuestros que o datos nos BRCA1 ele é enseñan que fortemente el associado a esse BRCA1 está associado altamente ao asociado diagnóstico do a un triplo negativo diagnóstico em de idade triple jovem, negativo en principalmente edad abaixo dos joven, 40 anos, né? sobre todo menos E de tumores 40 bilaterais años também. y en tumores E bilaterales también. apesar de ser um dado Que pese a que es un exploratório, um dato pouco piloto, né, a exploratorio, ancestralidade un poco ela piloto, la fornece ancestralidad informações que são nos proporciona importantes informaciones e que devem sí ser son consideradas na hora importantes, de que deben considerarse desenhar, né, en el estudos momento de investigativos, diseñar a, estudios para la a investigación ancestralidade de e la a carga ancestralidad genética y dessas la carga populações em genética risco de de esas desenvolver poblaciones en formas riesgo de hereditárias do tumor desarrollar triplo formas negativo e hereditarias de também tumor na triple sobrevida. negativo y Então, también en é, la são supervivencia. necessárias umas Así que se investigações requieren más adicionais em centros no investigaciones Brasil, adicionales en principalmente se a distintas gente regiones de pudesse Brasil, sobre desenvolver todo si estudos no pudiéramos Nordeste, Norte, desarrollar onde a estudios proporção en da el norte de população Brasil, com donde la ancestralidade proporción de la población con africana ancestralidad principalmente é africana, maior, sobre para a todo, es gente más conseguir grande, capturar para melhor que podamos essa capturar riqueza mejor da esta composição riqueza de la eh, composición hereditária das mulheres hereditaria de las brasileiras. mujeres Então, brasileñas. comprometido, não vou me estender Bueno, muito, queria no, ya agradecer bueno, me a detengo atenção de aquí. vocês, o Gracias espaço por su novamente. atención. Fico muito Les doy feliz la de palabra responder as nuevamente. perguntas Estoy e muy comentários. feliz Se a de gente puder, contestar deixa aqui o sus meu preguntas y contato para quem comentarios y tiver ahí interesse. tienen Muito mis obrigado. datos para los que tengan interés de ponerse en Obrigado, contacto. doutor Muchas Rafael, gracias, pela doctor excelente Rafael, por aula, por esta essa clase tan exposição excelente, por esta sobre o exposición câncer de sobre mama el triplo cáncer de mama negativo, que triple é um negativo, tema que todos que es un nós tema que, lidamos no bueno, dia a con el dia que aqui manejamos, na ¿no? Cada día oncogenética. en oncogenética. E é bem interessante, Bueno, né, es muy interesante essa iniciativa, Rafael, esta iniciativa, de Rafael, estudar de a estudiar la ancestralidade dos ancestralidad pacientes, né, de com o los tumor de mama triplo pacientes con negativo tumor de mama triple e ver negativo como que se y dá observar a cómo sobrevida, né, ocurre, ¿no? ao Cómo longo do es la tratamento desse supervivencia a lo tipo de largo del tumor tratamiento de específico, né, este tipo de nas mais tumor diversas específicamente ancestralidades. en Eu não las tenho distintas dúvida nenhuma ancestralidades. No que tengo o dudas. futuro El será a futuro será personalização la máxima personalización do máxima tratamento do del câncer, tratamiento del aliás, seja cáncer, para qualquer tipo y de sea câncer, para todo né? tipo de cáncer, ¿no? Então, cada vez Así mais que cada día nós más estamos nos dirigindo a estamos um nosotros tratamento extremamente dirigiéndonos hacia un personalizado, tratamiento né? extremadamente E isso personalizado. envolve Y eso diversos implica fatores. Então, distintos esses factores. fatores eles são Estos factores importantes son de nós importantes, termos ¿no? conhecimento Debemos quando a gente contar con vai ese conocimiento. iniciar Cuando vamos a todo o iniciar aconselhamento genético e el o asesoramiento tratamento, né? Então, genético a y el genética, tratamiento. cada vez mais, O ela sea que vai la se genética inserir cada día ao más lado da va oncologia, a né? trabajar Na de a mano personalização con la do tratamento. E oncología isso lado a envolve lado en la diversos fatores, personalización del né? tratamiento y Em dois eso grandes grupos, involucra distintos né? O factores en primeiro dos grupo é a grandes grupos. El genética do primer grupo es la paciente, né? Então, genética se del você quer paciente, claro. O personalizar sea, um si tratamento, se você quiere tem que conhecer a personalizar un genética tratamiento, hay desse que conocer la paciente, genética né? del E a paciente. gente fala da Y genética hablamos de la como genética como as alterações las monogênicas, ou seja, alteraciones são monogénicas, alterações o em sea, genes de alteraciones en alta, estos genes moderada de alta, penetrância, moderada né? Então, são penetrancia, alterações genéticas, são o sea, alteraciones variantes, né? genéticas, Que variantes, realmente que de têm uma hecho carga
tienen né, esta, tienen esa carga, tanto ¿no? na Tanto predisposição do en la indivíduo a vir a ter um câncer, predisposición del né, individuo como de também presentar un nas cáncer, como opções también de en las tratamento e também opciones na de sobrevida tratamiento desse y paciente, también como en la uma variante supervivencia del patogênica paciente, dentro como de una um gene como variante o patogénica BRCA1, en un gen como BRCA2, o BRCA1, 2, TP53, PALB2 e por TP53, aí vai, PAL2 né? y Os así scores de risco sucesivamente. El poligênicos score também é muito de riesgo importante, cada poligénico vez también es mais muy nós importante, cada vamos día más. coletando dados da nossa Vamos recabando população, datos de né? nuestra E población com isso, y con ah, eso, isso permite eso que nos nós, então, permite conheçamos que a nossa podamos população, que conocer é nuestra extremamente población, miscigenada e que es diversificada, muy diversificada, e muy o score miscigenada. de risco Y poligênico el ele tem muito a score ver com a de riesgo ancestralidade, que poligénico também é um tiene mucho outro que ver con la ponto genético ancestralidad, que es otro importante, punto né, de nós genético Com certeza. importante conhecermos, también como você para mostrou que aí agora na conozcamos sua aula, na sua cómo apresentação, né, vimos ahora que mismo en esta isso pode clase. vir também Y a ter eso um grande puede significado no también tener un gran diagnóstico, no significado en tratamento el e no diagnóstico, en el prognóstico tratamiento y desse también en el paciente, né, na pronóstico sobrevida desse de este paciente, paciente, en né? la supervivencia del E o outro paciente. grande grupo na Otro gran personalização grupo do en el tema tratamento de la é o ambiente, personalización del né? Então tratamiento es conhecer, el né, entorno, o sea, aonde esse conocer indivíduo, nosso paciente está dónde inserido, os hábitos vive de este vida dele, individuo, então se ele sus fuma, hábitos se de ele vida, bebe, se ele si é es sedentário, fumador, né? Qual que é o si tipo de toma alimentação que ele alcohol, si tem no es seu dia a dia, sedentario, su né? Se ele tipo de faz uso de hormônios, se alimentación, não faz uso si de utiliza hormônio, hormonas o no, o índice de massa el índice corporal, de aonde ele masa mora, onde corporal, ele dónde vive, como ele vive, trabalha, quer cómo dizer, tudo esse é o trabaja. O sea, ambiente, né? este es el Também é muito entorno, ¿no? El importante de ambiente. nós Y esto es muy conhecermos importante. quando a Debemos gente conocer quer fazer um también bom esos datos aconselhamento cuando genético queremos e hacer un personalizar buen ainda asesoramiento mais genético y o personalizar aún más el tratamento tratamiento desse paciente e de este também, por que paciente. não, Y también, né, ¿por qué no estudar a decirlo? sobrevida Estudiar desse paciente la durante o tratamento, supervivencia né, de Rafael? este paciente a lo Então, largo del tratamiento. o, o que eu queria entender um Así que pouquinho melhor, lo e que eu que, gostaria que que você quiero explicasse comprender para nós aqui, mejor, si eu acho que a nos ancestralidade ela puedes tem muito a explicar. ver Creo com o que la risco ancestralidad poligênico. tiene mucho que ver con el riesgo Seria poligénico, isso, ¿no? Rafael? ¿Esto es verdad? É, ¿Sería así? nessa Bueno, investigação a en esta gente não investigación contemplou nada no relacionado abarcamos ao nada risco de relacionados score al poligênico, riesgo de mas score faz poligénico. completamente Pero sentido a sí, gente claro, pensar que tiene todo existe sentido um pensar efeito en somatório, eso, né, ¿no? de Un diversos efecto polimorfismos de ou suma de diversas distintos variantes aí que polimorfismos vão y estar distintas contribuindo variantes que para van a esse contribuir processo a tumorigênico, este né? Então, proceso tumorigénico. acho que faz sentido sim, Creo que mas sí, esto tiene nesse estudo a sentido, gente não pero en este tem estudio dados para no hay poder discutir datos sobre. para debatir este tema. Tá. Eu acho que é interessante porque a Sí, es ancestralidade tem a ver com interesante o porque risco la ancestralidad poligênico, né? tiene que Porque ver o que con que el é o risco riesgo poligénico. poligênico? ¿Y Na qué es el verdade, riesgo por isso que poligénico? cada En realidad, y por população, eso, né, tem os seus cada estudos, población né, tiene sus de riscos estudios poligênicos, de justamente por riesgos isso, por causa da poligénicos, exactamente ancestralidade, quer por dizer, eso, por un da tema de onde que veio ancestralidad. O aquela sea, população, de né? Qual é a dónde ha origem venido daquela esta população. población, cuál es el Uma coisa que origen me de esa chamou a De atenção. población. repente dava para Bueno, tentar fazer quizás uma investigação a sería partir desses bueno de dados já hacerse una tabulados, né? Se investigación quiser fazer desde uma estos datos colaboração, a que gente está ya aberto, mas están a gente ainda não tem recopilados. nada Aceptamos colaboraciones, padronizado nesse doctor, pero sentido. todavía no hay nada E uma estandarizado coisa que en me ese chamou a atenção sentido. nesse estudo, Algo que me llamó la Rafael, atención en ese é quando você estudio, mostrou lá os gráficos, cuando né, de vimos Kaplan, estas né, gráficas Maya Kaplan, né, de Maya de Kaplan sobrevida, de né, tanto supervivencia, livre de progressão tanto quanto a libre de sobrevida geral, progresividad né, como de una manera esses dois general. mapas, e mostrou uma diferença, pelo Y menos, hay né, una visualmente diferencia, por lo menos deu para notar visualmente uma se pudo diferença, né, observar muy bien esta diferencia. entre a Una sobrevida diferencia entre la nas supervivencia mulheres, en né, las com câncer de mujeres mama con triplo cáncer de negativo mama de triple negativo de ancestralidade ancestralidad europeia europea das en mulheres, comparación né, con las de mujeres entonces ancestralidade de ancestralidad afro, né, afro. africana, não é isso? Sería esto, Essa aqui, ¿no? né? É Não sei se você está conseguindo isso, ver. Aquí se essa ve. mesma, Sí, vamos ver sim. É isso exactamente. mesmo, Sí, Rafael?
¿Es cierto? E se for isso mesmo, Y si es vocês têm cierto, alguma ideia do porquê ¿tienen disso? idea, É no? por ¿Alguna idea ancestralidade ou é por del motivo? ¿Es por diagnóstico ancestralidad? ¿Es tardio? por Exato. diagnóstico Nós tardío? até fizemos uma Bueno, análise incluso exploratória que eu não hicimos un mostrei aqui, análisis corrigindo también por estadio corrigiendo diagnóstico, né? Fiz por como se fosse outras curvas, estadio considerando diagnóstico. Otras curvas europeias, también estadio 1 considerando e 2, europeas, ou 1, 3 e 4, e 2 o africana 3, estadio 1, 4, 2, 3 e 4. y E africano 1, não, 2, 3, em 4. ambos os estadios, né, do En diagnóstico, ambos a casos de africana vai etapa pior em diagnóstica, la comparação africana se às sale peor europeias. en comparación con Mas las esse é um dado que a europeas. gente tem Pero interpretado com estes bastante son datos cautela, que dado o estamos nosso pequeno número interpretando amostral aqui. con A cautela, gente porque tenemos una precisaria muestra pequeña. expandir essa análise Se para um requeriría maior número de ampliar pacientes com el ancestralidade número de africana, pacientes mas já é uma con evidência ancestralidad africana, pero interessante da sí es una gente evidencia interesante começar a olhar, para que porque pode ter podamos alguma empezar a coisa da observar por qué biologia puede haber algo de em la mulheres biología africanas en que mujeres sinaliza africanas um pior que desfecho para essas pueda mulheres, né? Então, é um dado destacar, que nós significar achamos un bem desenlace interessante, mas peor a para gente esas mujeres. interpreta Es com un dato cautela. interesante, pero É, a en la gente sabe, né, pela interpretación con cautela. literatura, né, Sabemos por la que as literatura mulheres que las mujeres afrodescendentes, afro, né, que têm descendientes, que ancestralidade tienen esta africana, né, elas ancestralidad têm um risco africana, maior de ter tienen un câncer de riesgo mama, elas têm más um risco grande de maior de ter presentar un câncer de riesgo mama do de tipo cáncer de triplo mama e negativo, incluso né? triple negativo. Então, e pelo que a gente vê, Por lo que aparentemente elas têm um vemos, desfecho parece ser pior, que el né, desenlace también es para esse peor grupo de para mulheres, este né, grupo as de mulheres mujeres. afro Estas mujeres descendentes. Eu acho que isso é afrodescendientes, importante, eu y acho que esse esto es estudo muy é muito importante importante. porque Este isso estudio es muy mostra, né, importante o porque que a eso gente nos tem que ter enseña políticas, que né, se voltadas, necesitan né, políticas para esse grupo dirigidas de mulheres, a as mulheres, este né, grupo de afrodescendentes, mujeres, né, mujeres que têm um risco afrodescendientes maior, que né, tienen un então riesgo eu acho que aumentado. deveríamos ter Así que programas deberíamos preventivos, né, contar con de programas de câncer de mama prevención de para essa cáncer de mama para população esta em específico, población né, que no específicamente. nosso Realmente, país até a estratégia de Sí, rastreamento es deles são una estrategia, mais ¿no?, de extensivas, né? screening Alguma coisa nesse más sentido. intensivo, sí, algo en ese exatamente. Eu acho que esse Se sentido, nós estudo conhecermos, faz sentido. para que mostra podamos isso. Eu tenho uma conocer, pergunta ¿no? aqui, Tengo Rafael, una da doutora pregunta, Rafael, Mef doctora Domingues, né, Mef que é também Domínguez, nossa grande colaboradora también aqui de nuestra GET, gran que fica em colaboradora de Oslo, GETS, né, na que está en Noruega, né? E Oslo, ela en primeiramente Noruega, parabeniza você, en tá, primer lugar, pela sua apresentação, felicita por né? E esta ela tem uma exposición pergunta aqui y sobre a tiene esta sobrevida dos pregunta respecto a la pacientes, né? Se supervivencia, foi o supervivencia de mesmo los pacientes. tratamento para ¿Ha sido el todos os mismo pacientes, porque tratamiento isso para também a gente sabe todos que los interfere, pacientes? né, Sabemos que na eso también sobrevida, puede né? Já interferir que o en la uso supervivencia, dos ya que el uso inibidores da de los PARP, inhibidores né, de foi PARP aprovado pelo se FDA habilitó no ano por de el 2014. FDA en el año E uma outra 2014. pergunta que ela faz aqui também, Otra pregunta fazendo duas em también, uma, dos Uhum. en é una, ¿no? sobre o uso, que eu também até fiquei Es sobre el curioso uso. sobre Y esse eso también microarray de tengo ancestralidade, né? curiosidad, ese Se microarray ele de inclui ancestralidad incluye marcadores, se ele só marcadores, inclui solo marcadores de incluye, populações solo incluye estrangeiras. marcadores de poblaciones extranjeras. Tá, Você então poderia vamos falar lá. um pouquinho melhor desse microarray? Eu Ese achei Não, bem macroarray, vou esto pela tengo ordem curiosidad. aqui. Bueno, Obrigado gracias, pelos gracias por parabéns aqui. estas A gente preguntas, por não las felicitaciones. Y sistematizou no como sistematizamos foi o nosotros, tratamento ¿no?, das cómo ha pacientes, sido el né? Então, o tratamiento nosso de las interesse pacientes. principal Nuestro foi saber se interés a paciente tinha um principal teste fue germinal conocer ativo si e se procurar presentaba o una prueba desfecho e um germinal, pouco dos dados buscar el clínicos desenlace y principais. los datos Como é clínicos uma coorte que a principales. gente seguiu Como se trata de un seguiu não, mas cohorte que foi que por seguimos, ¿no?, o conveniência mejor de um dicho, por longo período conveniencia de un de largo pacientes periodo tratados aqui no C. de Camargo, pacientes a gente tem tratados en AC paciente Camargo, mais, acho paciente, que o primeiro foi de el 97, primer então caso teve muita coisa que 1997, o foi sea, evoluindo, mucha né? cosa ha Então, o evolucionado tratamento desde eu não aquel posso dizer que entonces. foi No homogêneo puedo de decir início. yo que el Então, a tratamiento ha gente sido homogéneo. acompanhou a evolução dos tratamentos de Seguimos la tumores de mama, evolución né? de Então, los tratamientos de eu acho tumores de que mama. se eu tivesse que falar em Bueno, linha geral, acho si, que a maior parte si hablara de una teve manera tratamento clássico general, com la mayor parte de antraciclina, tratamiento ciclofosfamida e taxano, clásico, que eu acho que foi por muito tempo creo o que braço por mucho principal da tiempo quimioterapia fue el brazo sistêmica principal de tripla la negativa. quimioterapia sistémica Ah, triple negativa. imagino que a minoria Me vai imagino que la ser minoría PARP, porque ela foi con aprovada PARP, porque apenas se para os aprobó mutados solamente para los metastáticos, mutados né? Então, se metastásticos, a gente vai o afunilando sea, cada vez mais, então ya esse es grupo de una pacientes que deve ter restricción, ese grupo de tratamento vai ser bem pacientes pequeno.
que Eu não recibió tenho este esse tratamiento levantamento, sería então, pequeño. mas Por com hipótesis, base no no que a tengo este gente dato, pero já con vem estudando há base algum a tempo, lo eu que ya diria que estamos a estudiando gente desde hace tem algún mais uma tiempo, diría quimioterapia que tenemos sistêmica una um pouco mais homogênea, quimioterapia mas sistémica também más o dado que homogénica a gente viu que y em torno también de dato que 60, observamos es como 70% un das pacientes fizeram 60-70% de neoadjuvante. pacientes Então, também tem también pacientes que hicieron foram tratadas neoadyuvantes. com También hay cirurgia pacientes que se han upfront e tratado con depois que fizeram a cirugía complementação com y luego capecitabina, outro complementaron tipo con de droga, capestabina, mas a gente otras não drogas, fez um levantamento pero no hay sistematizado un estudio dessas terapias. sistematizado de estos datos, de estas Em terapias. relação ao microarray, sim, o Respecto a microarray, macroarray, ele el é macroarray uma placa, né, es um ensaio que ele un contém mais de ensayo 850 que mil contiene más de marcadores, então ele é bastante amplo. 850.000 marcadores, muy Assim, amplio.